dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, meus amigos. A paz do Senhor. Que hoje vai ser um tempo bom, sem sol, tempo fresco. Que Deus abençoe. Como é que está vocês? Eu dormi bem, pela glória de Deus. Acordei bem, animado. Quero agradecer a vocês, como eu tenho agradecido a Deus pela vida de vocês. Agradeço a vocês pelas mensagens enviadas. É um apoio, vocês me dão um incentivo. Ontem eu curti estudo na igreja, eu desanimei. Só foi um jovem, 3 adultos e uma criança, 4 adultos e uma criança. Nós mesmo era o dirigente da igreja. E os adultos, minha esposa, minhas filhas, e o jovem, meu neto, e a criança, meu neto. Na realidade, ninguém quer saber de culto e estudo. Não vou falar que a igreja está perdendo tempo. O povo desanima. Na vinda eu estava conversando com minha filha e falei, tem um irmão que dava estudo na primeira igreja que eu congreguei. Ele passou a substituir o pastor líder e ele desanimou porque ninguém ia. Era pouca gente. Ele desanimou. Muitas vezes não é que a gente quer ver a casa cheia. A gente quer ver pessoas interessadas em aprender. Igual eu falei ontem, se vocês têm alguma dúvida, se o que eu não estou passando, quem está ensinando não está, você não está entendendo, pergunte. O curso de estudo é para aprender. Ele gira em torno de perguntas e respostas. Então eu falei, se vocês têm dúvida, pergunte. Porque o curso de estudo é para a gente aprender. Mas o povo hoje está correndo atrás de profecias, revelações, pregação. Que a pregação, né, que eu não sei para que ele não guarda a pregação. Eu não sei o que é que o povo quer, né? Não estou julgando, não são todos. Mas vai num culto de libertação. A igreja, hein? Não estou falando de igreja A, B, igreja 1 ou 2, mas de todas as igrejas. Então, o povo, eles perderam o amor. Eles perderam a vontade de aprender. Parece que acabou aquela fome, né? Que está no Evangelho, aquela sede de aprender, de se encher da palavra, se alimentar da palavra, parece que acabou. Quando é uma pregação, principalmente quando é um pastor, ou um pregador de fogo, daqueles que faz barulho mesmo, a igreja lota. Não sei se você está me entendendo, não pode ter igreja A ou B, pode todas as igrejas lotam. Você fica atento, há muitas igrejas da sua cidade, quando há um pastor convidado, um missionário, um evangelista, uma pessoa convidada, que a pessoa sabe que ele é daqueles que passa a revelação mesmo, passa a profecia, a igreja lota. É como meu primeiro pastor, pastor Paulo de Campos Júnior, falava, o povo não estão dando a honra só de fora. Eles não estão dando, ou não estão incentivando os da casa a crescer, ou a melhorar, a colocar. Eles estão buscando mais incentivar os de fora. Isso está acontecendo na igreja. Aí a pessoa fala, não, mas está escrito por aumentar a iniquidade, amor de muitos virão. Não, não é não, gente. É diferente por aumentar a iniquidade.
Assim, para aumentar o pecado, a transgressão, o amor de muitos esfriarão. É nós mesmos. Quando a gente aumenta, que se entrega mais ao pecado, ao erro, esquecemos de Deus, aí o amor esfria. É em nós mesmos, não tem nada a ver com o que o povo fala. As pessoas, eles falam coisas que, não, que nem sabem o que estão falando. Então deixa a gente triste. A maioria das igrejas aqui na minha região, eu não sei quantas, né? Mas eu creio que a maioria não tem mais culto de doutrina, não tem culto de ensino, ou de estudo. Acabou, né? Porque ninguém quer ir. Agora, um culto de terça-feira, que não vai ninguém, praticamente, a maioria das igrejas. Põe lá um pregador de fogo, né? Pra você ver se não vai. Ah, meu irmão, o povo perdeu interesse por aprender. O povo acha que já sabe demais. Vamos começar o vídeo? São coisas que entristecem a gente. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, que o Senhor colocou ao meu lado, Pai. Obrigado por ser Deus Santo e não desistir mais pecador. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa minha casa, perdoa minha parentela, que temos entristecido com nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Fala também no livro de 1 Samuel, capítulo 24. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O teu Espírito tem a falar e não nós queremos ouvir. Amém. Irmão, a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram aos coração do homem, são as que Deus preparou as que o amam, para os que o amam. As coisas que meu olho não viu, que o ouvido não ouviu, o segredo que está oculto, como está escrito na palavra, as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus. E Deus reservou para nós, para aqueles que amam a Deus. Aquele que está oculto para o homem, está oculto para você também. Você nunca ouviu falar, você nunca viu, ela está guardada para aquele grande dia, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que fazem a obra com zelo, daqueles que praticam o verdadeiro cristianismo, está guardado para isso. Temos que nos preparar, lutar para nós ser um desses que ama o Senhor, que se entrega ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos agora ao livro de 1 Samuel, no capítulo 24, onde diz: Davi corta o manto de Saul. Agora, Davi continua sendo perseguido por Saul emboscada, ciladas e mais ciladas, mas Davi sempre fugindo. Eu creio que aqui foi um teste, que Davi passou nesse teste, onde Deus entrega o inimigo de Davi, aquele que está procurando destruir a sua vida, entrega na mão dele. Ele teve toda a oportunidade de ali terminar com aquela perseguição. Ele teve toda a oportunidade de ser um fugitivo, de acabar naquele momento ser um fugitivo. Deus entregou o inimigo dele nas mãos dele, na mão de Davi. E ele fala ali, os homens que estão com ele falam, chegou a hora que Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Quantas vezes Deus
faz assim conosco, nos permite. Quantas vezes ele entrega as pessoas que nos caluniam, nos difamam, nos perseguem, nas nossas mãos. E nós, coração duro, que não temos a sabedoria do Senhor, a sabedoria que Deus deu a Davi, e nós vamos lá e nos vingamos. Nós não deixamos para Deus trabalhar. Nós queremos fazer com a nossa própria mão. Mesmo sendo um seguidor de Cristo, nós fazemos errado. E depois, quando alguém perguntar agora, não, foi Deus que entregou na minha mão. Deus queria, não, Deus não quer isso. Deus talvez está tentando a sua paciência, está testando a sua fé para com Ele. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Nesse caso aqui é o que Davi estava fazendo. Ele estava amando o seu inimigo. Ele estava orando, pedindo a Deus que tratasse com Saul segundo a vontade dele. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós procuramos hoje, no século XXI, vem isso de largos anos, nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. E muitas vezes, toda vez nós temos no erro. Não esperamos resposta do Senhor. Não esperamos Deus aí. Aí eu vejo muitos líderes falar, irmãos, oração é hora, mas ação não é. A ação nossa contra o nosso amigo é ajudar, é orar. Não é se Jesus fala, se teu inimigo bater numa face, oferece a outra. Se ele tomar a tua capa, e a outra. Se ele mandar você andar com ele 1 quilômetro, ande 2. Olha a diferença. O povo, o homem, hoje não faz assim. Davi agiu conforme a Escritura, conforme Deus ensina. Por isso Deus honrou o rei Davi. E ele honra muitos homens hoje, porque age dessa maneira. Ele age conforme a vontade dele. Ele não age por impulso. Ele não age pela cabeça dele ou pelo conselho de homem. E o conselho de Deus é esse que eu acabei de falar. Ore pelo seu inimigo. Se ele tiver fome de água, se for de comida, se Deus dê água. É o que Deus ele quer que nós agimos assim. O juiz é dele. Eu vi essa madrugada, sempre quando eu deito 5h30, 6 horas, eu gosto de escutar e ouvir um vídeo onde o pastor pregava que Jesus te chamou como servo, não foi como juiz. Chamou como missionário, não como juiz. Chamou de ovelha, não de juiz. É muitas palavras que ele falou. Achei muito bonito, muito interessante, a verdade. E eu alegrei por isso que ainda tem muitos homens e mulheres de Deus que falam a verdade de hoje. Que não tem medo de hoje pregar na igreja, amanhã não ser convidado, ele não tem medo. Mas ele faz o que o Espírito manda. São homens e mulheres corajosos que ainda tem na face da terra. Sempre quando eu vejo esse vídeo, se eu ver que o trem vai afastar, eu desligo. Esse eu fui até o fim, porque eu gostei, que é verdade. E sabe por que a pessoa não gosta? Porque quando ele estava ministrando aqui, dói na gente. Porque a gente quer ver o erro do outro, quer ver o tamanho do pecado e não vê o tamanho do nosso. Nós estamos fazendo juízo. Isso dói no homem, dói no ego do homem. E para mim é interessante essas coisas. É para mim me redimir dos meus erros. Entender que Deus ainda quer mais de mim, está buscando mais conselho da minha vida. São vídeos que eu gosto. Né? Então, Davi, ele poupou essa vez a vida de Saul.
Ele podia muito bem, com os homens que ele tinha, chegar em oculto ali no palácio e matar Saul. Mas ele não fez isso. Davi era um homem de confiança de Saul. Era o genro de Saul. Mas ele se resguardou do pecado da traição, do egoísmo. O egoísmo porque ele sabia que ele era rei e estava sendo fugitivo. Ele podia acabar com aquela história. Ele não foi egoísta. Ele agiu com amor, agiu com prudência, agiu conforme a vontade de Deus. E nós hoje, quem de nós fazemos isso? Tem pessoas que ainda fazem, mas é muito difícil, meu irmão. Então vamos ver o que é que o escritor aqui fala. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciar dizendo: Eis que Davi está no deserto em Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, agora 3.000 homens, escolhidos dentro de todo Israel, e foi em busca de Davi e dos homens, dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras monteiras. Agora você imagina, 3.000 homens perseguindo 600 homens. Imagina a covardia desse rei, desse homem. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, até onde estava uma caverna, entrou Saul para aliviar ali o ventre. E Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi disseram: Este é o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo na tua mão, e lhe farás com bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Ei, meu senhor! Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por quê? Das tu ouvido as palavras dos homens que dizem: Ei, Davi, procura teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram, e o Senhor hoje te pôs em minha mão, nessa caverna. E alguns disseram que te matassem, porém a minha mão não te pocou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha o respeito de Davi para com Deus e para com Saul. Então ele estava lá no fundo da caverna. Saul entrou e não viu. Agora os homens incitam Davi a matar Saul. Ele somente corta a orla do manto. Saul nem sentiu. Então ele se arrepende. Fala: Ai de mim que toca no ungido do Senhor. Quantos de nós hoje tocamos na liderança da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa família? Quantos de nós estamos tocando hoje os nossos líderes espirituais e aqueles que governam o nosso trabalho? Ai de nós que tocamos no ungido do Senhor. Porque todos eles foi Deus que constituiu. O governante, o líder do teu trabalho, o teu patrão, aqueles que estão acima de você, o líder da tua família, da tua escola. São pessoas constituídas por Deus, pela autoridade de Deus. E nós tocamos. Quando fala, como nós lemos, toca no ungido do Senhor, ou seja, toca no escolhido do Senhor, é de nós. É o que nós fazemos hoje.
Nós falamos contra os governantes, contra os dirigentes de escola, de igreja, da família. É de nós, irmão, que não estão vigiando. No versículo 22 fala assim: Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Então Davi jurou a Saul que não tocaria nele. Davi jurou a Saul que ele podia ir em paz, o juramento em nome do Senhor. E cada um foi do seu lado. Saul para seu palácio, e Davi continuou pelo deserto, fugindo. Mas ele honrou a vontade. Essa é a mensagem do primeiro livro do profeta Samuel, 1, capítulo 24. Vamos orar. Pai, eu agradeço por mais um dia, por mais um vídeo. Agradeço pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradeço por cada vida, Pai, que está junto comigo. O Senhor sabe a necessidade, as lutas que teu filho, as tuas filhas têm passado, como sabe as minhas lutas da minha família. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que estamos pedindo uma porta aberta, Pai. O Senhor tem a chave que abre a porta. Aquele está pedindo uma cura, Pai, o Senhor é o nosso médico. Aquele que está pedindo um milagre, o Senhor faz um milagre na nossa vida, Pai. Restauração de família, o Senhor é Deus restaurador, que está passando por batalhas espirituais, batalhas no seu trabalho, na sua escola, onde estiver passando batalha, o Senhor é nosso general de guerra, o Senhor é nosso comandante, Pai. Atende a oração, a petição do teu filho, da tua filha, Pai. Guarda, Pai, os lados, cada um debaixo da tua mão. Nos protege de toda a violência do mundo, Pai. Abençoe teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus também. Irmãos, a profecia da Bíblia está para se cumprir. É a volta de Jesus. Jesus Cristo está voltando. Vamos preparar para encontrar com Ele. Que Deus abençoe. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus. Um abraço, irmão Jói. Até amanhã, se Deus permitir.